Vamos lá, meninos e meninas, como é que vocês estão, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre taxa nominal e taxa efetiva. Então, o que é a taxa efetiva? A taxa efetiva é aquela taxa ao qual é aplicada em determinado valor em um determinado período. Então, que meio estranho o que eu estou falando, né? Mas é isso aqui, ó. Dado uma taxa de determinado tempo, eu não vou colocar com as mesmas letras aqui, tá bom? Vou colocar com letras diferentes. Ó, 1 mais I sobre T, ou, neste caso, que a gente mais usa, né, N menos 1. Essa daqui é a taxa efetiva que nós estamos trabalhando, pelo menos agora que nós estamos trabalhando com juros compostos. Então, é a taxa ao qual foi efetivamente executada em determinado valor. Vou dar um exemplo bem besta. Tá? Então o meu capital era 100 reais, no próximo mês foi 110, então a taxa efetiva que foi feita foi 10%. Beleza? Então eu tenho 100 reais, beleza? Então no final das contas de um determinado período, no fim das contas eu tenho 250, então a minha taxa efetiva foi de 150%. Beleza? É isso. É a taxa efetiva dado um determinado tempo. Tá bom? É o tempo, é o período inteiro que nós estamos analisando. Isso aqui não é exatamente a taxa por mês, daqui não é exatamente uma taxa por semestre, né? A gente não tem essa terminologia aqui no final. Nós temos a taxa efetiva, o qual foi efetivamente executado em cima de um determinado montante. Montante é o resultado, né? Em cima de um determinado capital. Tá bom? Isso é a taxa efetiva. Agora, quando nós estamos falando sobre uma taxa nominal, é uma taxa ao qual você vai ter em um determinado período, só que a capitalização dela é em períodos diferentes. Vamos para um exemplo bem besta. Um exemplo bem besta que eu digo um exemplo simples. Tá? É o exemplo, inclusive, que está aqui no livro. Digamos que eu tenho uma taxa de 36% ao ano. Só que ela é capitalizada mensalmente. Então, por mês, é como se eu tivesse essa taxa aqui, ela fosse linear, né? Nós trataremos ela como linear, só que nós vamos capitalizar um determinado valor em cima dessa taxa mensal. Tá, vamos por partes. 36% ao ano, para nós termos a taxa mensal, nós temos que dividir esse valor por 12, beleza? É a média, né? Nós estamos trazendo ele de ano para mês, que no fim das contas vai dar 3%. E neste caso 3% ao mês, tá bom? Beleza. Se eu simplesmente aplicasse esse valor na taxa mesmo, capitalizasse ele ao ano em um determinado capital, eu teria o resultado dele normalmente. Ele seria uma taxa efetiva. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 100%, se eu tivesse aqui 100 e no fim do ano eu tivesse 136, eu teria os meus 36% ao ano. Ele teve uma única capitalização, essa capitalização foi feita ao final do período dele, ao qual nós estamos falando, que é anual, beleza? E, no fim das contas, ele acabou sendo uma taxa efetiva. Seja elevada a determinado valor, a gente vai fazer o cálculo certinho para saber esses 36%, só que de uma forma não linear, tá? Mas, se nós pegarmos esse valor, dividirmos como se fosse uma taxa linear mesmo, né, ou seja, 3% ao mês, e fizermos o quê? E capitalizarmos isso daqui mensalmente, esses 3%, vamos ter uma taxa efetiva diferente. Então, isso daqui se torna uma taxa realmente nominal, ou seja, uma taxa a qual está sendo dita que vai ser aplicada, só que o efetivo, o valor real, é diferente. Então, assim, nós vamos ter um determinado valor, beleza, né? Seja esse valor, sei lá, um X, ok? Então, um X. Então, no fim do ano, se fosse simplesmente uma taxa nominal, se interpretássemos isso daqui como se fosse a taxa mesmo, no fim das contas teria 1,36x no fim do período, certo? Só que agora, como nós vamos capitalizar isso daqui mensalmente, eu tenho uma taxa anual, que são os 36%, e nós vamos capitalizá-la mensalmente. Vamos fazer o quê? Nós vamos pegar este valor, que são os 36, e nós vamos dividir por 12, né? 0,36, né, neste caso,
Aí vamos colocar aqui 1 mais 0,36 dividido por 12 elevado a 12. Essa daqui vai ser minha taxa real, vamos dizer assim, né? E quanto que fica se eu fizer isso? Se eu pegar aqui 0,36 dividido por 12, vai ser 0,3, mais 1 elevado a 12. Essa é a minha taxa. E menos 1, né? Nesse caso. Então, a minha taxa efetiva é de 42, aproximadamente, né? De 42, aproximadamente de 42,6% ao ano. Então, existe a diferença entre a taxa nominal, ou seja, a taxa a qual está sendo dita que vai ser aplicada, né? Então, eu tenho uma taxa de um período grande, um período maior, né? Nesse sentido que eu estou falando, é uma taxa anual de 36%. Só que se eu tenho essa taxa de 36%, que seria capitalizada somente em um ano, e eu capitalizar ela mensalmente, dado que eu não fiz uma média geométrica, eu simplesmente dividi ela em 12 períodos, né, como se fosse realmente uma taxa linear, né, a taxa efetiva dela é totalmente diferente. A taxa nominal é de 36 e a taxa efetiva é de 42, aproximadamente 42,6%, tá bom? Se eu quisesse saber que essa taxa de 36% ao ano, ela fosse capitalizada mensalmente, só que no fim das contas eu tivesse realmente uma taxa efetiva de 36, então eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar aqui 1,36 e tirar a raiz de 12 dela. Então, neste caso, é 1 dividido por 12. E aí eu tenho 0,2595, 0,26, por exemplo. É aproximadamente 0,26%. 0,26, tá? É que eu estou falando aqui em decimal. Mas é em torno de 2,6% ao mês que você teria. O que é totalmente diferente. Veja que 2,6%, né, 2,6% é menor que 3%. Então, quando nós estamos falando sobre taxas exponenciais, estamos falando sobre valores exponenciais, juros compostos, veja que mesmo com taxas menores eu consigo ter valores iguais a taxas maiores lineares, né? E não nos esqueçamos também que, como nós estamos tratando sobre tempo, quanto maior o tempo que eu tenho um determinado juros correndo, né, maior é o valor que eu vou ter, porque afinal é o tempo que está sendo elevado ali na nossa fórmula, né? Lembremos que a fórmula é valor futuro igual a valor presente multiplicado por 1 mais taxa elevada a tempo, tá? Posso trocar um n pelo t, por exemplo, né? Não conflita. Mas aí eu estou colocando as mesmas letras aqui no livro porque pode ser que você pegue um outro livro, né? E verifique isso, tá bom? E vai verificar com letras diferentes, mas em si eu poderia colocar assim, ó. A igual a B1 mais C elevado a D, por exemplo. Não tem problema nenhum. A única coisa que só muda é como que você teria que interpretar esses valores, você teria que interpretar essas variáveis e a fórmula em si, tá? Mas o resultado em si é o mesmo, tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Pode ficar tranquilo que nos próximos, tranquilos ou tranquilas, que nos próximos vídeos nós já vamos começar a fazer alguns exemplos sobre taxa nominal e taxa efetiva, tá bom? É isso aí, beijos carinhosos na bunda de vocês. Se gostou, curte o vídeo, não se esqueça também de se inscrever no canal e lá embaixo tem o janelinha do Apoia-se caso queira me dar dinheiro. Tchau!